Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, esse vídeo vocês gostam muito, que eu sei. A gente trouxe ainda, pessoal, fundos imobiliários que ainda estão baratos. Lá atrás, a gente tinha muito fundo imobiliário barato. Eu até me arrependo, falo, nossa, devia ter enchido mais o meu carrinho. Só que a gente nunca sabe, né, pessoal? Tava muito barato, tinha fundo muito barato. Aliás, o HGLG, que é um fundo muito bom, tá 0,91, se eu não me engano, o PVP. E ainda tem fundos muito bons baratos. Só que, pessoal, vai chegar uma hora que vai acabar, tá? Vai acabar isso. Por quê? Porque não sou só eu que estou olhando, você também e outras pessoas também. Então, nesse vídeo, a gente vai falar ainda, eu dei o HGLG só para dar uma diquinha aqui para vocês, mas a gente vai falar ainda fundos imobiliários que estão baratos para você estudar, não é recomendação de compra. A gente traz aqui o que os analistas falam. Pessoal, olha só, depois de meses aí de recuperação, os fundos imobiliários eles voltaram a passar, tem um momento maior de volatilidade. E aí, por que esse período? Olha só, o Copom reduz taxa Selic para 14,25% ao ano. E aí a gente vê investidores grandes, de grandes empresas, falando, a gente está passando sufoco, a gente não tem dinheiro, está difícil. Caíto Maia, dono da Chili Beans, falou isso. Só que não dá, pessoal, para a gente baixar, o Banco Central baixar essa taxa Selic, porque no futuro a inflação sobe. Então tem que ter muito equilíbrio, elas estão muito ligadas, tem que ter muito cuidado com isso, né? E aí a gente vê aqui, ó, todo dia sai o mercado Focus e ele traz detalhes muito importantes. Então, ó, a gente vê há 4 semanas estava 5,04, há uma semana estava aí 5,30, hoje 5,53. Olha aqui o que a gente vê, pessoal, Selic. Essa Selic ela estava estimada, pessoal, para cair para 13, 10, 11, a gente estava falando 12, enfim. Ela já subiu aqui hoje, né, a pretensão para 14, quer dizer, maior do que ela está. E o IPCA, pessoal, também previsto aqui, ó, para ficar no 5, né? Mas a gente vê, turma, que a nossa Selic aqui, se a gente for ver no agregado, ela tende a subir, né? Por quê? O governo gasta muito aqui, logicamente. Isso aqui não é bom para as empresas, isso aqui é bom para quem é investidor. E aí, da onde vai sair esse dinheiro para pagar tudo? A taxa Selic não tem como cair. Não tem como, a gente precisa ter taxa alta para cobrar. Então, pessoal, a Selic começou a cair e o mercado, né, já esperava, né? Tinha gente falando que não ia cair. E eu achei até precipitado. Mas tem pessoas, o Galipo resolveu diminuir em 0,25, mas tem investidores que nem esperavam essa queda, né? Por tudo que a gente está passando. Então, na prática, isso aqui é um cenário interessante, porque muitos fundos imobiliários eles continuam pagando bons rendimentos, independente da taxa Selic, estão pagando bem, e eles continuam com imóveis de qualidade, eles continuam ali também com carteiras bem montadas, diversificadas. Tem fundo aqui que é ótimo. Então, tem investidor, mas tem onde investir, mas tem que ser mais seletivo. Tem fundo, tá barato, tá, mas o fundo às vezes não é bom. E aí? Não adianta nada, né? Então, na prática, pessoal, isso cria um cenário interessante. Tem fundo imobiliário aqui que a gente vai mostrar para vocês, que a gente tem que mostrar em detalhes. Então, fica até o final do vídeo. Por quê? Para você entender qual é a lógica, qual que é o sentido, o que esse fundo imobiliário faz. Tá bom, turma? Já comenta aí embaixo, compartilha aqui embaixo, criatura linda. De onde você está vendo esse vídeo? Daqui do Brasil, em alguma região, fora do país? Da onde você está vendo esse vídeo? Do sul, do norte, nordeste? Ou aqui em São Paulo, onde eu tô, que tá frio, hein? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber, mas compartilha. Então, pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês sobre esses fundos imobiliários, né? Fundos que estão com oportunidade. E, pessoal, a gente vai falar para vocês também aqueles que podem ser negócio e outros que não, tá? A gente vai falar bastante também, a gente trouxe aqui um fundo de papel. Mas nesse vídeo, pessoal, eu vim falar também da Inco, e eu venho falando para vocês que é onde você pode sim ter uma rentabilidade de 18 a 20%. E por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a colocar meu dinheiro. Tudo que eu falo aqui é porque eu faço, né? Então, a Inco, ela é aprovada pela CVM, pelo Bacen, ou seja, ela tem 1% de inadimplência, ela já existe em 1% de inadimplência. Você entra na plataforma da Inco, de graça, você vai ver lá, é muito prática. E você vai ver que tem vários CRIs. O que é CRI? É nada mais, nada menos que ativos da renda fixa. Só que você não tem ali um intermediador que é um fundo. Você mesmo pode escolher o seu CRI. E detalhe, eles estão sempre cheios.
A Inco seleciona esses CRIs, não é qualquer CRI que entra ali. E tem lá risco A, risco B, para você investidor também, é um direito do investidor saber isso. E aí, pessoal, você pode sim, ter uma rentabilidade de até 20% ao ano, tá bom, turma? E aí eu vou deixar um bônus para você começar. O primeiro investimento que você fizer, você vai usar um cupom ali, Carol Dias, e você vai ganhar 1% de cashback no seu primeiro investimento, tá bom, gente? Então, a gente vê investimentos tradicionais pagando 14%, 12%. Aqui você pode ganhar com a Inco 18 a 20%? Pode, tá? Também eu sei que eu estou começando a investir aqui, estou de olho. É uma maneira de você não só ganhar com aluguel, como a gente vê nos fundos, mas você também ganha como se você fosse o banco, porque você não tem um gestor, tá, gente? Você mesmo vai investir nos seus CRIs, tá bom? Vou deixar o link também aqui embaixo, ou o QR Code tem que ser por esse link para ganhar o bônus, ou por esse QR Code. Pessoal, vamos lá. Olha só, a gente tem o primeiro fundo que é o REC ou RECR 11. Bota aí na tela, Renanzinho. Esse fundo, ele tá barato. E ele tá barato e também pelo retorno implícito que ele tem. Por quê, turma? Quando a gente fala de um fundos barato, a gente fala dele. Várias vezes ele tá aqui e a gente fala dele. E aqui eu já quero deixar claro uma coisa, tá, turma? Ele não está barato só pelo PVP, que é a gente usa muito a risca, né? A gente fala aqui muito a risca o PVP de papel, para papel. Por quê, turma? Não é só por isso. É porque isso seria muito superficial. É porque, turma, além de tudo, ele é um fundo de papel que está com a cota descontada e, além de tudo, pessoal, o relatório mostra essa sensibilidade na tabela que no ano, olha só, na cota patrimonial de 82,42, a carteira dele entrega aproximadamente IPCA mais 8,53%. E na cota de fechamento de 82,54%, a taxa sobe para IPCA mais 9,51%. Pessoal, aonde a gente está achando isso? Né? A gente vê o Tesouro tendo que aumentar, né, o IPCA mais 8, enfim. Por quê, turma? Porque o Tesouro vai ter que fazer isso. O Tesouro vai ter que botar isso lá em cima para poder ganhar de ativos na renda fixa, não tem jeito. Então a gente vê aqui um pagamento muito bom de IPCA. Então, olha lá, a gente vê, né, aqui, hoje ele custa R$ 81 aproximadamente, ele entregou um bom rendimento nos últimos 12 meses, de 13,23, o PVP, como eu falei, usamos a risca, em 0,91, 9% de desconto, e ele vem subindo, ele está barato, só que ele está subindo, 9,33%, a liquidez mostrando acima de 1 milhão, então, ou seja, ele ele tem cotas que você vende tranquilamente, tem uma liquidez ali, se precisar vender, você vende, espero que você não venda na baixa, tá bom, pessoal? Que você não venda, vai levando para o seu futuro. Então, turma, a gente também tem que perceber, né, assim, olhando que a taxa que ele paga é um IPCA mais alto? Aliás, os ativos desse fundo são mais atrelados a IPCA. Então, quando você compra uma carteira mais barata, você não está comprando abaixo do valor patrimonial. É isso que tem que prestar atenção. Você está comprando os mesmos recebíveis imobiliários, né, com uma taxa potencialmente mais alta. Turma, olha só o que a gente está vendo aqui. Vamos ver aqui o rendimento? A gente depende do quê? Da taxa. Porque é atrelada a IPCA, a maioria, mas tem uma parte atrelados a CDI também, nesse fundo. Olha lá. Ele tem aqui momentos mais difíceis, momentos que sobem mais, momentos mais difíceis. Turma, hoje esse fundo ele está pagando aproximadamente 13,24 nos últimos 12 meses. Muito próximo ali da média dos 5 anos, que está em 13,31. Se a gente vê aqui, turma, um dado importante da carteira, ó, dividendos por cota, 1,118 aqui a gente vê, né? Se a gente vê, para 163% de CDI, se a gente falar ali em líquido de tributo. Só que tem um outro ponto, sempre que você vai olhar papel, né? Veja quem são os credores, quais são aquelas dívidas, né? Quais são os CRIs. E ele tem foco em CRI. E pelas informações que a gente usa aqui do Investidor 10, que a gente usa em todas as nossas plataformas, cerca, como eu falei, desse fundo da carteira está alocado em CRIs. E tem uma parte que está em fundos imobiliários e em fundos de investimento. Então, turma, o que a gente tem que ver? A maioria em CRI. Isso, pessoal, significa que esse fundo ele não depende
da vacância de imóveis, porque ele é um fundo de papel, né? Ele tem uma renegociação de aluguel? Não, porque ele não é de shopping, ele não é de galpão. Só que ele depende da qualidade, como eu falei, dos créditos imobiliários. E aqui a gente tem que fazer o quê? Abrir o relatório, estudar quem são os credores. Está diversificado as dívidas? Não adianta ter um credor. Tem bons credores? A gente tem que prestar atenção nisso, pessoal. Preste muita atenção, não olhe só dividendo. Esse fundo, pessoal, ele tem uma carteira espalhada com 10 operações de CRI e 5 posições em cotas de fundos, tá? Segundo o relatório gerencial. E a maior parte está indexada à inflação, a gente vê aqui embaixo. Tá vendo? Nesse gráfico aqui que parece uma pizza, a gente vê. E mais de 27% em IPCA sem variação negativa. E tem aqui 15% em CDI, tá? Isso ajuda porque o fundo consegue entregar uma renda elevada. Só que maior rentabilidade, a gente também tem que entender o quê? Mais risco. Então, veja a importância da análise, né? O mercado vem falando, os investidores estão falando que tem, né, desconto, que também não é um excelente desconto, né? Tá barato por um motivo. Teve gente que falou que tá muito barato, o mercado não tá dando esse desconto sem razão, porque os juros ainda estão altos, né? E quando os juros estão altos, o investidor ele quer maior retorno no fundo imobiliário de papel. Por quê? Poxa, tá alta a taxa Selic, tá alto o CDI, eu quero mais retorno, né? Então, por isso que o mercado faz essa análise. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ó, a gente vê aqui, ele tem um risco maior de crédito, olha lá, ele investe em vários setores, né? Logística, hotelaria, incorporação, loteamento, hotel, pessoa física, varejo, 6%. Não é que o fundo é ruim, não é, mas ele é um fundo que ele não é super conservador. Então, isso a gente tem que olhar com calma, né, gente? Ele assume operações com mais risco. Então, ele tem um prêmio maior, mas tem mais risco. E isso é importante a gente ver, e aí o desconto faz sentido, tá bom, gente? Agora, outro ponto também é a marcação a mercado. Aqui tem que prestar uma atenção enorme. Pessoal, se você tem um tesouro, né, alguma coisa de IPCA mais 9, e amanhã o governo está pagando IPCA mais 7, legal, porque o investidor vai comprar de você, está pagando mais 9. Só que, e aí tá 7, você está ganhando. Só que tem um problema, se você tiver um IPCA mais 8 e amanhã IPCA mais 10 do governo, e você vender na marcação mercado, você perde, porque o do governo está maior que o seu. Então, turma, tem que ter muito cuidado com essa questão de IPCA. O fundo, por exemplo, comprou um CRI. Esse CRI está pagando 8, IPCA mais 8. Aí o mercado começou a exigir parecido ali IPCA mais 10, que foi o que eu falei. Ou seja, cuidado com aquele CRI antigo, né? Agora no valor no mercado de marcação eu vou vender. Preju, né? Porque o mercado está exigindo IPCA mais 10. Então, pessoal, cuidado, muito cuidado com marcação mercado. A gente fala, vou fazer marcação mercado, vou comprar, um exemplo aqui bem básico, um tesouro IPCA mais 2045, ganho na marcação. Toma cuidado, tá, turma? Não é todo mundo que sabe fazer isso, tem que ter cuidado com isso. E aí, pessoal, ele é um fundo que a gente fala que é seguro na bolsa, tá? Agora, pessoal, e eu acho ele um fundo bom, com mais risco, para quem aceita mais risco. E aí a gente vai falar aqui do XPLG. É um baita fundo de galpão, né? Eu gosto muito, tem em carteira. Ele ainda tá barato, é um fundo que tem galpões diversificados, são bons galpões, tá certo? É um fundo de tijolo e é focado em galpões logísticos, no setor industrial, né? Do setor aí que a gente vê logístico e galpões. Ele tá, pessoal, comprando participação em imóveis usados por empresas, né, para armazenagem, distribuição e operação logística, e pelas informações também do Investidor 10, o fundo ele tem mais de 5,4 bilhões de valor patrimonial. É dinheiro, hein? É dinheiro. Mais de 344 mil cotistas, ou seja, tem bastante cotista que confia no fundo, e uma liquidez que está acima de 8 milhões. Eu gosto de acima de 1 milhão, tá? Vezes 8 milhões. Então, pessoal, a gente não está falando de um fundo que é desconhecido, que é pequeno, que não tem cotista. Ele é um fundo grande, né? E de galpão. Galpão a gente vai utilizar. O e-commerce está aí, a gente está vendo isso acontecer. Tem empresas do varejo que estão passando perrengues, vamos dizer assim, né? Na entrega, na logística, tem. Mas tem outras que estão gigantes, a Amazon, o Mercado Livre, entre outras, né? Então, pessoal, a gente está falando de grandes fundos de logística. E aí a gente vê o preço. R$ 91,90 hoje a cotação.
entregou um rendimento de 10,82% ao ano. Olha o PVP, 0,86. Dificilmente a gente vê esse PVP no XPLG. Para mim está muito descontado pelo fundo que apresenta, né? E aí, se a gente vê, turma, aqui, o valor da cota dele hoje está no 91,93, só que deveria valer aproximadamente 105, por todo o valor patrimonial que ele tem. E eu acho que vale sim, tá? É difícil ver esse PVP desse fundo. Mas, de novo, turma, não é só o PVP, é o fundo, tá? A gente vê o fundo como um todo. Tem galpão, é multimóvel, tem bons inquilinos, é diversificado em boas regiões. Então, a gente vê muito isso. Esses motivos são bem claros nesse fundo, tá bom, turma? E agora tem, assim, o cenário de juros, né? Os juros estão mais altos, os fundos de tijolo acabam sofrendo mais, isso é fato. Porque o investidor, pessoal, ele quer um retorno maior. Ele tem um risco imobiliário maior, mas ele fala, ó, eu também quero um retorno maior. Então, hoje, pessoal, o XPLG, ele tem um dividendo bom ali. Ó, essa barra azul mostra mês a mês o aluguel, a gente sempre fala disso. Olha como ela é linear, né? Como ela mostra sempre remuneração aos cotistas. É um fundo muito bom, na minha opinião, um dos melhores fundos de galpão. E aí, pessoal, tem um segundo motivo também que eu acho importante. Quando a gente olha aqui essa barrinha, ó, tá vendo? A gente vê que ela subiu, né? Em relação aos meses anteriores, a gente vê que a barrinha subiu a vacância. E é verdade. Só que isso ainda mostra, olha lá, turma, que tem muito essa barra azul enquanto está ocupado. Mostra que ainda tem muita, mas muito inquilino. Isso é importante. Por quê, pessoal? Ele não depende de CRI, esse fundo, ele depende de fundo logístico, da ocupação dos imóveis. E aqui tem um ponto importante que a gente tem que olhar. O relatório gerencial do XPLG, que aliás é um direito seu, por lá RI no Google, ou até mesmo no fundo logístico, procura ali no RI, faz a tarefa de casa, viu? Você vai ver que essa vacância física de 8,1 tá ali, não tá fora do comum, né? Não tá absurda. Mas a vacância financeira tá de 3,9%, é baixa. Né? Os devedores estão muito baixos ali, né? Tem fundo que está sofrendo muito com vacância financeira, com dívida. E a gente vê aqui a diversificação regional, maioria aqui em regiões importantes, Sudeste, né? Sul, a gente vê aqui, tem no Rio Grande do Sul 8,4, Santa Catarina 3,5, São Paulo 62, Minas 12,5 e 7,8 aqui no Rio, é isso? E a gente vê aqui bastante em regiões importantes da economia do Brasil. E aí, pessoal, na prática, essas áreas, né, podem ter menos preço, podem ter menos peso na receita, mas os principais contratos, eles continuam ali, né, sustentando boa parte do resultado. Isso é positivo. Então, diversificado, boas regiões, multimóvel, vacância financeira baixa, pô, é tudo o que você quer e pagando dividendo, é um fundo excelente. Eu adoro, tá, gente? Eu tenho XPLG, eu gosto mais do BTLG e do HGLG, mas gosto muito aqui do HGLG, tá bom, pessoal? E aí a gente tem que ver que o inadimplência, né, de 5,9 de receita de locação mensal, isso está no RI. Uma parte relevante disso está na Mobile. A gente sabe que, infelizmente, a Mobile, tão grande, né, entrou em recuperação judicial através do seu grupo econômico. Isso traz uma inadimplência para o fundo ali que usava um galpão. Vamos torcer para a Mobile e outras empresas conseguirem se recuperar, né, diante de uma economia que, infelizmente, está passando muitos problemas, mas a gente vai ver as economias e todo mundo, as empresas, enfim, vamos se recuperar em breve, se Deus quiser. Então, pessoal, esse é um motivo que também o mercado cobra esse desconto. Outro ponto, né, o Mercado Livre, 22% da receita, o Mercado Livre é excelente. Leroy Merlin, que representa 8%, a Renner, 6%, e depois outros nomes como a Mobile, FedEx e etc. Olha aqui os locatários. Mercado Livre, maior parte, Leroy, Renner, tá tudo aqui, né? FedEx, Via Varejo, Mobile. Isso mostra que a gente também tem grandes empresas, né, nesse portfólio, mas também possui uma construção, perdão, pessoal, uma concentração grande no Mercado Livre, que é excelente, né? A gente tem 46% também aqui, ó, Mobile. Então isso aqui preocupa? É preocupante, mas calma lá, tá com 3,9% de vacância financeira. Então tem
empresas na carteira que tem caixa, mas também possui alguma concentração relevante. Porém, o lado positivo é que 93% desses contratos são corrigidos por IPCA, pela inflação, e o vault da empresa está em 4,9% anos. Então isso aqui é positivo, né? Tem contratos aí longos também. O prazo é médio, mas também tem prazos razoáveis, e essa pressão inflacionária é relevante. Eu gosto do XPLG 11. E aí a gente vê aqui a correção dos contratos, olha lá, né? Vencimento dos contratos e também a maior parte corrigido pelo IPCA. Agora, por que eu acho que ele entra em fundos baratos, né, turma? Ele combina 3 coisas que eu gosto. 1, desconto, nesse momento. 2, carteira diversificada, bons imóveis logísticos em boas regiões importantes, e o dividend yield que está muito bom, entrega um rendimento bom aí nos últimos 12 meses. Então, por ele tá barato, o mercado tá olhando para a vacância, né, para essa inadimplência da Mobile, infelizmente, tá, mas as despesas financeiras dele estão ali baixas, ele está dentro do desempenho do índice FIX nos últimos 12 meses. Então, para mim, pessoal, ele tem uma gestão muito boa, vai conseguir reduzir essa vacância, vai resolver essa parte, tá, deve estar se preparando, com certeza a gestão eficiente, deve estar se preparando para chegar ali num ponto, né, que seja um ponto positivo para a empresa, para o fundo e para as empresas que compõem o fundo. Tá? Então eu não compro ele só olhar, não, o PVP tá barato. Não, ele tem aqui todo um contexto que eu trago aqui para vocês. Ele merece entrar no radar, no meu radar, ele tá, porque o mercado está oferecendo imóveis logísticos relevantes com desconto. E é isso que a gente tem que entender, né, pessoal? E aí, a gente vai entrar num próximo fundo, e aí eu quero saber também a sua opinião. Qual é aquele fundo que você vai levar até ficar velhinho, velhinha? Porque a gente tem muitos anos pela frente, que você vai levar para sua aposentadoria. Eu, Carol, tenho uns queridinhos, mas eu vou falar um, BTLG11. Vou levar até ficar bem velhinha. E você? Você vai levar qual para sua aposentadoria? Compartilha aqui embaixo comigo. Qual é esse fundo? E aí, pessoal, a gente vai falar do nosso último fundo imobiliário, que inclusive vocês me perguntam muito, que é o GGRC11, tá, pessoal? Esse fundo, ele é também é de galpão logístico, ele está aí no setor industrial, e ele está com uma vacância quase zerada, turma, ou seja, está praticamente tudo ocupado. Isso chama atenção, isso é muito interessante, porque tem bastante inquilino bom, a gente vai falar disso aqui, e é focado em quê? Em imóveis logísticos. E a gente sempre precisa, né, pessoal, as empresas, porque tem o e-commerce que é muito forte, né? Chega lá Mercado Livre, Amazon, enfim, e a gente precisa dos galpões. Então, pessoal, diferente do fundo dos papéis que a gente fala, né? O investidor aqui ele está comprando participação aonde? Em galpões, né? Ele está comprando participação em imóveis propriamente físicos. E aí a gente dá uma olhada aqui, olha só, a gente falou da vacância, né? Vacância física 0,19%, é uma vacância muito pequenininha. Tem aqui ó, 350, quase 357 mil cotistas, ou seja, é um fundo relevante, e tem um valor patrimonial de 2,36 bilhões de reais, ou seja, tem caixa, né, tem um valor de patrimônio, e isso é importante para o fundo. E aí ele pagou também um último rendimento de 10 centavos por cota, turma, tá certo? Pelas informações do investidor 10, turma, a gente vê que ele tem uma liquidez diária acima de 11 milhões. Ou seja, se você quiser vender, você vende, tem liquidez, tem pessoas para comprar. E isso é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Compre fundos que têm liquidez, para que as pessoas comprem de você se você precisar, tá certo? Então vamos dar uma olhada. Ele é um fundo relevante, é um fundo líquido, né? Bem acompanhado ali pelo mercado. E aí a gente vê aqui pelo investidor 10 o preço 9,77, ou seja, é um fundo base 10. A gente vê aqui 12,21% pago ali de rendimento nos últimos 12 meses, é um bom rendimento. E olha o PVP aqui, 0,89. Eu compro só porque está barato, pessoal? Eu olho só isso? Não, tá? Eu vou olhar outras coisas. O fundo é bom? O fundo tem por que está barato? Por que ele está barato? O que o mercado está enxergando? Então a gente não olha só isso, tá bom? Aqui a gente tem uma liquidez que eu falei, acima de 11 milhões, muito boa, e mesmo barato, ele está variando para cima, olha lá, nos últimos 12 meses, 10,43%. Ou seja, o fundo, né, o mercado, ele está pagando menos
pelo fundo, que o valor patrimonial que o fundo tem, né? E aí vamos entender o porquê? Isso não pode ser o único motivo para a gente analisar, né, turma? Por que que um fundo não é só barato? Ah, não, Carol, o PVP tá baixo, vou comprar. Tem que ter cuidado, turma, porque às vezes você vai se enfiar numa armadilha, né? Existe um ponto aqui, pessoal, que chama muito atenção. Primeiro a gente vê aqui a vacância, lembra? Olha aqui os dados do investidor 10, a gente vê, ó, foi descendo aqui, a vacância aqui, praticamente zero, né? A gente nem vê o beijinho aqui. Isso é muito relevante. No fundo, mostra aí a vacância, mostra que os imóveis estão cheios, né? Não deixa de gerar aluguel, que é algo que é positivo, a gente quer receber, a gente quer ter os nossos dividendos. É diferente de um fundo que está barato, cheio de risco. E aí, olha o que a gente vê. Tem 38 ativos imobiliários, mais de 786 mil metros quadrados de área bruta, é muita área, e tem 44 inquilinos. Olha aí o portfólio. A maioria a gente vê aqui, logístico, né? Aqui a gente tem uma parte industrial e a gente tem uma parte híbrida, tá certo? Mas a maioria, galpões. A gente vê aqui, turma, olha só, por estado, ele é bem diversificado, né? E ele está em partes aqui, ó, bem relevantes. São Paulo, que é importante, tem 20,4%, a gente tem Minas com 21,5%, enfim, Paraná, a gente vê aqui em todos os estados. E os contratos? A gente vê aqui 2026, 15% vencer, vamos torcer para, né, para honrar e continuar. 2027, 24%, mas olha só o que a gente vê aqui, ó, acima de 2030 tem 46% para vencer, ou seja, um contrato mais longo, né, turma? Tem uma carteira grande, é uma carteira diversificada e os contratos também são longos. Agora, outro ponto positivo é a renda dele, olha só, atual 12,21%, maravilha, dividendo, maravilhoso. E a média em 5 anos era 10,01, ou seja, está pagando acima da média dos últimos 5 anos. E a gente vê aqui claramente, nessas barrinhas azuis, né, que representam cada mês, está linear, pagando aqui os cotistas, né? Então, turma, a gente vê que ele tem liquidez, ele é multimóvel, ele tem bastante inquilino, bastante imóvel e ocupação. Isso é muito importante, né? Agora, por que que ele está barato, né? Primeiro ponto é o cenário de juros, né, turma? O cenário de juros aqui, a gente vê que quando os juros seguem muito altos, os fundos de tijolo eles sofrem mais. Por quê? Precisa de empréstimo, precisa manter o galpão e a taxa de juros alta prejudica. A hora que essa taxa não vai despencar também, que o pessoal vai despencar, não, cair, começar a cair, esses fundos começam a girar melhor de tijolo. Por quê? Porque aí cai a cota, né? Cai, aí, perdão, sobe a cota e cai nessa questão dos juros e levanta a cota, levanta a valorização. Agora, a gente vê aqui um segundo motivo que é a emissão de cotas, né? E essas emissões, elas podem ser muito positivas no longo prazo. De repente, eles estão olhando alguma coisa diferente, estão olhando outros ativos, né? Estão olhando ali para fazer um investimento. Mas, pessoal, por quê? Porque pode estar olhando para o fundo crescer, né? Só que tem um problema, no curto prazo, também pressiona a cota para baixo. E aí que eles aumentam a quantidade de cotas também para pôr no mercado. Para ter mais gente, baixou a cota, tem mais gente para comprar. E isso, pessoal, exige que a gestão, e isso é muito importante de olhar, a gestão de um fundo, aloque bem esse dinheiro. E o mercado olha muito isso. Para onde vai esse dinheiro, né? Então, no relatório, ele fala que a aquisição do CD Diadema é localizada em São Paulo por 93 milhões. Pessoal, a gente vem acompanhando também, é importante a gente avaliar, porque o ideal no longo prazo, a gente quer saber para onde esse dinheiro vai, né, por que o fundo está fazendo aquisição. Ó, no resultado de maio, o fundo gerou 20,24 milhões de resultado, mas distribuiu aí 21,42 milhões, né, isso é bom para quem tem o fundo. Agora, ainda sofre com esses juros altos. Infelizmente, a gente está com juros altos, tem uma emissão de cotas em andamento e a necessidade de provar que os novos ativos vão gerar caixa. Porque não adianta comprar novo ativo e não gerar caixa. Então, o mercado fica de olho aqui. Vai se sustentar? É positivo para o fundo? Então, por isso que a gente colocou ele muito bem nessa lista, tá bom? Tu me sempre leia lá o RI, tá bom? É só pôr no Google, RI do fundo tal. Ou vem aqui nessa plataforma que é excelente do Investidor 10, te mostra tudo. Completa, é gratuita, tá, turma? Você vê aqui com bastante clareza. Tá bom, turma? E aí eu quero saber o seguinte, você tem algum desses fundos imobiliários?
Você está de olho? Está comprando? Será? O que será que você está fazendo aí de bom, né? Comenta aqui embaixo comigo, eu quero saber. Tá bom, turma? E sai do vídeo, mas não esquece aquele like. Se você gosta de nós, aqui do nosso canal, dá aquele like que ajuda muito a gente. Tá bom, turma? Um beijo de luz para vocês. Eu sempre falo, e eu sempre vou falar, voa Brasil principal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.